Eu reuni todas as melhores cadeiras que eu fiz vídeo esse ano para fazer esse mega comparativo, esse compilado de melhores cadeiras para você ficar de olho nessa Black Friday e no começo de 2026. Eu vou deixar o link de todas as cadeiras que eu vou falar nesse vídeo aí na descrição. Não vai ser um vídeo tão curto, tem muita coisa para mostrar, mas agora sem mais delongas, bora pro vídeo. E começando esse vídeo com duas cadeiras na faixa de preço de R$1.000 a R$1.500, eu tenho a Luvinco BT07 e a Elements Verta Pro. Elas são cadeiras que oferecem basicamente os mesmíssimos ajustes, são muito parecidas em relação à ergonomia, tem a diferença do design, que é meio subjetivo, porém, eu vi que a Verta Pro nos últimos meses deu uma subida generosa de preço, ela estava ali na faixa de R$1.800 e ela não é uma cadeira dessa faixa de preço. Quando eu fiz o vídeo dela, ela ficava entre R$1.200 e R$1.400, então é nessa faixa de preço que eu consigo recomendar essa cadeira. E nesse caso, a Luvinco BT07 vem custando na faixa de R$1.200 a R$1.400 e é uma ótima opção nessa faixa de preço. Bom, olhando as duas em um pouco mais de detalhes, né? Elas têm uma altura base bem semelhante. As duas têm braço 3D, então o braço vai para frente, rotaciona e sobe e desce. As duas têm exatamente essa configuração de braço, sobe, rotaciona e vai para frente e para trás. As duas oferecem apoio de lombar, sendo que o da Luvinco é nesse formato mais proeminente e ele é ativo, então quando você senta, ele tem uma mola aqui que puxa para trás, o que pode ser incômodo em alguns casos. Já a Verta Pro tem um suporte de lombar mais passivo, ele meio que segura a estrutura de mesh com esse sistema. Você consegue subir e descer ele para deixar ele um pouco mais para frente ou para trás. Conforme você sobe, a curvatura empurra um pouco. Falando sobre a diferença entre elas, a primeira é o apoio de cabeça. O apoio de cabeça da Luvinco BT07 é 3D, então você consegue subir e descer ele, além de rotacionar. E apertando esse botão você consegue ter um ajuste mais fino sobre a posição do apoio de cabeça. Então você consegue levar ele mais para perto ou mais para longe. Então acaba sendo bem flexível. Já o apoio de cabeça da Verta Pro é apenas 2D, então você consegue subir e descer, além de conseguir rotacionar o apoio de cabeça para uma posição que te deixe mais confortável. Mas em relação à quantidade de ajustes, o da Luvinco é superior. Uma outra coisa legal na Luvinco é que ela permite que você levante o encosto e aí você consegue adequar ela para pessoas maiores ou menores. Então quando você puxa aqui atrás, ela levanta o encosto, você consegue travar na posição que você quiser para ter um apoio de lombar mais alto e um apoio de cabeça mais alto também. E quando você sobe tudo, ela reseta e desce. Nenhuma dessas duas cadeiras oferece ajuste de assento, o que na minha visão é o maior pecado, porque o ajuste de assento acaba ajudando muito quando você é mais alto ou mais baixo, que ajustar a cadeira melhor para você. Porém, a Luvinco oferece um apoio de pés para que você consiga deitar. Tem essa vantagem em relação ao apoio de pé, que é bem confortável para usar quando você quer dar uma relaxada no setup. Então nessa faixa de preço tem essas duas opções, e se eu tivesse que indicar só uma delas, eu escolheria a Luvinco. Em segundo lugar, a Cose T03, e a Luvinco ganha pela maior quantidade de ajustes, cabeça, encosto e apoio de pé, além da base dela ser em metal, enquanto da Verta Pro é em nylon. Agora passando para uma faixa de preço de R$1.400 a R$2.000, tem três opções aqui. Cose T03, dispensa apresentações. Perf Z5, que é a única cadeira que tem a vantagem de permitir você tocar instrumentos sem arrancar o braço fora. Em terceiro lugar, a A08, que particularmente é minha cadeira favorita nessa faixa de preço, mas está com o estoque bem acirrado e eles só vão repor para Black Friday no fim de novembro. Então quem escolher por essa, fica ligado no grupo de promoções que a gente vai mandar assim que o estoque voltar. Passando agora para a Cose. Ela é basicamente visualmente muito similar, como se fosse um filho da Luvinco e a Verta. Ela tem aparência de Verta e ajuste de Luvinco, só que além dos ajustes que a BT07 tem. O braço ele segue a mesma linha das outras. O braço é 3D, acolchoado, ele é tipo a soft touch, ele não é muito macio, mas ele é o suficiente macio. Ele é 3D, então vai para frente e para trás, além de rotacionar e subir e descer, claro. Agora, o apoio de lombar, ele assim como o da Luvinco, é ativo, então ele tem essa mola para frente e para trás, só que ele desce e sobe e trava, você consegue travar para não descer. Além disso, você consegue separar ele aqui, né, do encosto. Então, quando você desce e sobe, você consegue dar uma ajustada melhor na distância do encosto com a lombar. Virou para cá, travou, não desce mais.
Só que o encosto ele não tem o ajuste de altura separado. O apoio de cabeça é 2D, então ele é bem parecido com o da Verta Pro. Ele sobe e rotaciona, mas ele não tem aquele ajuste extra de levar o apoio de cabeça para frente. E a grande vantagem da Cozy em relação à Luvinco é essa alavanca aqui que ajusta o assento. Isso aqui é imprescindível para você ter uma ergonomia perfeita, porque às vezes a cadeira pode ficar pequena para você e aí você resolve trazendo o assento para frente. Percebe que se eu levo o assento todo para frente, minha perna fica praticamente toda preenchida aqui, o que é ideal para ergonomia. Mas se eu fosse usar ela no padrão, puxando a alavanca e ela indo lá para trás, olha o quanto sobra da minha perna. Então isso faz muita diferença para um ajuste fino de mais ergonomia. E ela também tem o apoio de pé, que nesse caso ele não tem acabamento em mesh, ele é meio que um nylon poliéster, ele não é tão acolchoado e essa estrutura aqui, ela é única, então ela não é tão resistente a muito peso aqui. Tem que tomar cuidado na hora de apoiar as pernas. Mas ainda é legal que tem o apoio de pé também. Agora, Perfs E5. A única cadeira que passa dos R$1.000 que eu vi que tem esse ajuste de levantar o braço 90 graus. Que nem é 90, mas ele levanta para você tocar instrumento. Bom, basicamente ela tem ajustes muito semelhantes. A começar com o apoio de braço, que ele é 3D. Ele rotaciona, vai para frente e para trás. E ele abre para cá e para cá. O que acaba sendo legal porque você tem uma gama de ajustes interessante para abertura, né? Principalmente se você é uma pessoa mais larga, você consegue tirar o braço mais para fora para ajustar. Mas ele ainda, eu acho, um pouco frágil demais. Além disso, ele roda 90 não, né? Mas ele sai da visibilidade, então para quem toca instrumento acaba sendo uma boa para conseguir colocar o violão, a guitarra, enquanto está sentado, que eu sei que tem muita gente que sente falta disso nas cadeiras. O apoio de lombar dele é ativo com essas molas, mas você não tem ajuste para trazer ele para frente ou para trás. O que você consegue fazer é subir o apoio de costas inteiro, igual a Cozy. Você consegue levantar o apoio de costas, só que o apoio de lombar vem junto. Ela também tem o ajuste assento nessa alavanca aqui. Ela também reclina e tem trava com o ajuste de pressão, igual todas as outras. Tem o apoio de perna, só que o da Perfs ele tem um acabamento mais em corino, só que a estrutura ainda é igual a da Cozy, um pouco frágil, mas o acabamento desse aqui é bem melhor que o da Cozy, porque o da Cozy é meio de nylon, né, poliéster, sei lá. O apoio de cabeça, ele tá um pouco solto, porque eu não apertei tão bem quando eu montei a cadeira, mas ele sobe e desce, rotaciona, e ele tem o botão que traz para frente e para trás, inclusive esse aqui vai até para trás até demais, você consegue arrancar ele fora praticamente. Mas tem esse ajuste também e tem o adicional desse suporte aqui, que é um suporte terno, né? Um apoio de terno para você colocar e quando você for trabalhar, você colocar e tirar o terno ou a blusa ou o que quer que seja. E na Perfs, todos os ajustes de altura, ele tem uma marcação do tamanho, é ideal para usar naquele tamanho, né? Tem 1,50, 1,60, então é uma cadeira que eles dizem ser suficiente para 1,50 ou para 1,90. Uma coisa que eu não gosto na Perfs é o fato do braço ser preso no encosto. Então, quando você reclina, o teu braço, em vez dele ficar fixo 90 graus, ele vai junto. Isso sempre me incomoda muito nessas cadeiras com o braço preso no assento, inclusive a Aeron. Agora, em quantidade de ajustes, a mais completa é a A08. Arrisco dizer que é um dos modelos mais completos que tem no Brasil, porque ela basicamente oferece tudo que as outras oferecem, só que ela vai além com alguns ajustes muito específicos, como por exemplo, o braço, além de ser 3D, ele rotacionar 360 graus. O que acaba sendo muito coringa para posições específicas. Às vezes você quer o braço muito para trás, ele vai bem para trás. E quando você quer que ele vá muito para frente, você consegue rotacionar o fim e levar pelo outro lado, e aí fica um braço bem completão. Bom, o que eu gosto muito na A08 é que ela é uma cadeira que ela oferece uma gama de ajuste que pega uma pessoa desde 1,50 até... Eu tive um seguidor que tem 2,10 e falou que atendeu bem ele. O meu editor tá usando uma dessa, ele tem 1,85 e também atendeu muito bem. Então eu acho que ela é uma cadeira que basicamente é bem coringa, porque ela é muito baixa e muito alta ao mesmo tempo, e isso me impressiona muito. Como por exemplo, o apoio de braço. Ele sobe muito. Esse apoio, cara, é bizarro, mas ó, colocando do lado da Cozy para vocês terem uma ideia, olha a diferença de altura.
Isso com as duas cadeiras no mínimo. Esse apoio de braço, ele sobe muito, então ela acaba sendo muito flexível. Outra coisa, ela é muito larga, então o assento é muito bom para quem cruza as pernas. E ele também tem o ajuste de assento para ir para frente e para trás, então nessa alavanca ele volta e você consegue puxar para frente. Também tem um apoio de pé, só que muito mais robusto. Ele tem dois metais que se unem por um eixo fixo lá atrás, então ele aguenta bem mais peso e ele tem um acabamento na mesma trama do assento, diferente de todas as outras. Para destravar, levanta para cima e leva para baixo. Então, o apoio de cabeça ele é bem mais completo também. Ele tem esse ajuste, esse ajuste, esse ajuste e ainda apertando o botão desce lá embaixo ou sobe até não queira mais. Então acaba que vira um apoio de cabeça também monstro, acho que é 5D, 4D. E o encosto também é bem completo. Ele sobe e desce aqui, separando do encosto de lombar. E o encosto de lombar também tem ajuste. Diferente do só subir e descer, ele vai para frente e para trás, se liga. Então, quando você mexe aqui, você consegue levar ele para frente e para trás, além de subir e descer. O que acaba gerando uma quantidade de ajuste imensa para o apoio de lombar. Então, na categoria até R$2.000 tem essas três opções. Entre elas, a minha favorita é a A08, porém acabou esgotando todo o estoque, então na impossibilidade de ter a A08. A Cose é uma opção bem confortável também. E para quem tem instrumento e está buscando algo mais nichado, a Perfs. Só que ela é sempre a minha última opção, porque eu não gosto do apoio de braço dela. Mas eu sei que existe um público que precisa disso, então se for o caso, a Perfs pode ser uma boa opção. Agora, na categoria acima dos R$2.000, embora a A08 às vezes fique acima dos 2.000, na categoria de 2.000 para cima, eu tenho duas opções. As duas são da Genudesk e as duas têm cupom Liberty, então dá um descontinho maior ainda. Começando com a Ergo Chair 3.0. Primeira grande diferença para todas as cadeiras é que finalmente uma cadeira com assento em espuma. E ele é bem denso, ele não é molenga, então acaba que é muito confortável. É de longe o assento mais confortável entre todas elas, porque está em extinção, essas cadeiras não têm vindo mais com assento em estofado e faz bastante falta ter o mesh nas costas e o estofado no bumbum. A Ergo Chair 3.0 tem o ajuste de regulagem de altura do encosto, então você consegue subir e descer na altura que te agrada mais. O apoio de lombar, ele é ativo, então da mesma maneira que as outras, ele reage de acordo com o quanto você encosta nele e, como vocês podem ver, ele não ultrapassa o assento igual a 08. O da 08 fica aqui, o que acaba me incomodando às vezes. O da Ergo Chair não, ele fica fora do assento e particularmente eu acho muito melhor assim. Aqui tem o ajuste de apoio de cabeça, ele é um pouco mais simples, ele tem a rotação, ele sobe aqui e rotaciona. Ele não tem grandes ajustes, mas sobe, desce e rotaciona. O apoio de braço dele é em soft touch, mesmo nível do da Cose, o acabamento, ele não é tão macio, mas ele é 3D também, sobe e desce, vai pra frente e rotaciona. Braço 3D padrão. E ela também tem o ajuste de assento. Essa aqui é atualmente a minha cadeira favorita e é a que eu escolhi para deixar no meu setup, que é a Ergo Chair Ultra Comfort. E ela é um pouco mais cara sim, e ela tem menos ajustes do que a A08. Só que todo o design dela facilita muito a quantidade de ajustes que ela precisa ter para ser muito confortável. Não à toa, eu fiz um vídeo comparando ela com a Herman Miller, que é bem mais cara, mas daqui a pouco eu falo mais dela. De modo geral, essa aqui me entrega tudo o que eu preciso atualmente numa cadeira. Ela também tem o ajuste de altura aqui, mas ela não tem a opção de você separar o apoio de lombar do encosto, então eles sobem juntos. O apoio de lombar, ele é reativo, mas ele é bem menos elástico do que os outros, então ele tem uma flexibilidade mais menor. E aqui atrás do encosto também tem, ó, ele tem uma mola que quando você encosta, você sente essa pressão como se fosse uma espécie de amortecimento mesmo para o encosto. E você sente, na prática é bem notável. O apoio de braço dela é bem confortável, ele é quase um pão, ele é gigantesco, é um pad bem maior, que inclusive, se você entrar agora no site da Herman Miller e procurar o modelo Mirra 2, você vai ver que esse braço é exatamente igual ao da Mirra 2 da Herman Miller. Ele é 3D, então tem aqui esse detalhe cromado, sobe e desce, rotaciona e vai para frente e para trás. E detalhe que ele tem esse design mais arqueado
que me lembra muito o design da Herman Miller, por exemplo, da Embody. Ele é arqueadão para fora e eu acho muito bonito. O assento dela é o mais largo e arqueado, ele tem esse caimento que faz com que a perna se acomode muito bem e, inclusive, tem esse almofadão aqui na ponta que dá um conforto muito legal para a caída da perna nesse sentido. É excelente e tem também ajuste de assento para frente e para trás, que inclusive é o mais agressivo de todos. Nessa travinha aqui, olha o quanto vem para trás. E ele traz o braço junto e tem uma diferença enorme de tamanho quando ela está no mínimo ou no máximo. Realmente essa cadeira eu acho super confortável, embora ela seja mais cara que as outras, é a escolha que eu deixei no meu setup e atualmente é a minha cadeira favorita. Só que eu sei que ela não é acessível no bolso de todo mundo, por isso tantas opções de outros preços. E eu separei aqui 2 modelos acima dos R$3.000 para mostrar para vocês que preço não é tudo quando a gente fala de cadeira. Em especial a Herman Miller Aeron. Eu vou falar dela em um minuto, mas antes eu vou falar da Nemesis. Essa cadeira aqui, quando a Elements trouxe para o Brasil, me chamou muita atenção pelo visual, esse acabamento de cashmere, eu achei bem legal. Eu fiquei chocado, porque eles estavam vendendo, quando eles trouxeram para o Brasil, essa cadeira por R$7.000. E ela tem tudo o que qualquer uma das cadeiras que eu mostrei para vocês aqui tem. Mas eles cobravam quase R$7.000 nessa cadeira. Aí você fala, pô, não, é uma cadeira mais premium. Pode ser. Só que na Black Friday do ano passado, antes de acabar o estoque dessa cadeira, eles começaram a vender ela por R$3.000. Ou seja, como uma cadeira que custa 7 vai para 3. Não tem outra resposta se não for uma margem de lucro bizarro. Inclusive não tem mais no portfólio da Elements, eles ofereciam 10 anos de garantia dessa cadeira, eu nem sei se ainda tem garantia, porque eles não vendem mais, mas é uma cadeira boa, assim como qualquer uma dessas aqui, que às vezes custavam 1.500. É uma forma de mostrar para vocês que preço não é tudo. E a coisa fica ainda mais grave quando a gente vem pra Aeron, da Herman Miller. Essa cadeira aqui é um sonho, tá? Ela não é minha, eu peguei emprestado de um amigo, eu fiz review dela, mostrei pra vocês tudo em detalhes. E é uma cadeira que ele pagou R$18.000 no site da Herman Miller. Aí você vai me perguntar, puta, mas R$18.000 ela oferece muitas coisas diferentes. E eu poderia mostrar pra vocês em detalhes tudo que essa cadeira oferece, só que não seria nada muito diferente de qualquer uma das outras cadeiras aqui. É claro, ela tem um grau de refinamento, de acabamento superior, mas, por exemplo, eu acho ela muito pequena. Essa cadeira é muito pequena e ela é o tamanho para 1,85. Basicamente, essas duas cadeiras eu queria mostrar para vocês que preço não é tudo. Às vezes tem cadeiras que são muito caras e elas não entregam tanto quanto uma cadeira mais barata. E essa é a definição de custo-benefício. Você receber o máximo possível pagando o mínimo possível. E às vezes isso pode ser considerado caro, por exemplo, R$3.700 na Ultra Comfort pode parecer caro, mas quando você coloca do lado de uma cadeira de 18.000, R$3.700 ficou barato. Então essa é a ideia do custo-benefício. Bom, como vocês estão vendo, tem mais cadeiras do que eu gostaria e eu vou acabar vendendo algumas dessas cadeiras porque não tem como eu manter todas na minha casa. Quem tiver interesse em comprar alguma dessas cadeiras, entra no grupo do Telegram, eu vou deixar o link aí na descrição, eu vou anunciar por lá. E nas próximas semanas eu vou vendendo, enviando aos poucos, provavelmente para maior parte para quem é de São Paulo, porque não tem como enviar para longe. Lembrando vocês, mais uma vez, o link de todas essas cadeiras estão aí na descrição. Mais uma coisa que eu queria lembrar vocês, no ano passado, quando eu fiz esse vídeo nessa mesma época, muita gente teve problema com a entrega de Black Friday. Novembro é um mês que a galera acaba vendendo mais do que consegue entregar. Então a minha dica para evitar cair nesse tipo de problema nessa época é comprar através de marketplace. Por exemplo, eu sempre recomendo comprar no Mercado Livre ou na Amazon, porque você está coberto pela logística deles. Então a chance de você ter problema com entrega é muito grande. E eu tô falando isso porque ano passado muita gente me xingou, porque falou que comprou no site da Elements, comprou no site da Sem Setup e o frete demorou e não sei o que. A minha dica é sempre comprar Mercado Livre e Amazon. Por isso que eu sempre deixo o link Mercado Livre e Amazon, com exceção da Genudesk, que não é uma empresa que atende marketplace, ela tem total controle do estoque dela, porque ela não vende em outro lugar sem ser no site. A Sem Setup, a Elements e afins, eles vendem em vários sites, então às vezes eles vendem muito mais do que eles estavam preparados para vender e acabam passando perrengue para entregar. Tô dando esse estoque aqui também para vocês não virem me xingar depois, então eu recomendo comprar pelo Mercado Livre ou pela Amazon, por isso que eu sempre deixo o link deles aí. Mas o vídeo de hoje fica por aqui, espero que eu tenha conseguido ajudar você um pouco mais a escolher uma boa cadeira. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa um likezão se for possível e espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!